convosco no programa Aprender a Estudar em Casa. Portanto, sejam bem-vindos. Portanto, já sabem, mais uma aula de História. Sendo por isso, concentrem-se, preparem para poder tirar o melhor proveito possível desta aula. Posto isso, apresento-vos o sumário para a aula de hoje. Como podem ver, o sumário é a democracia na época de Péricles, a evolução política em Atenas, a educação ateniense. Objetivos dessa aula temos compreender os diferentes processos que marcaram a evolução política em Atenas, indicar as reformas políticas que conduziram a democracia em Atenas, descrever as funções das instituições democráticas atenienses, referir as características da democracia ateniense, descrever as etapas da formação de um jovem ateniense, referir a principal intenção da formação dada aos rapazes atenienses. Muito bem, anunciamos o sumário da aula e os objetivos a cumprir. Portanto, vamos seguir. Só para vos dizer que, tal como no Egito, na região da Mesopotâmia ou em outras sociedades antigas, ou melhor, em outras civilizações, também na Grécia Antiga vigorou vários regimes políticos, sendo o primeiro e comum a todas as civilizações é o regime de monarquia. Portanto, preste atenção comigo na tela. Temos primeiro monarquia. Regime de monarquia é regime de quem manda é o rei, o soberano, o monarca. Portanto, é a primeira forma de governação vigorada em Atenas, sendo o poder era exercido por rei. Entretanto, aos poucos, o poder do rei foi limitado. Lembre-se de que na Grécia havia problemas de terras, sobretudo com a questão da herança, em que o filho mais velho herdava tudo. Então, portanto, mais uma atenção. Rei é sucedido pelo príncipe. E rei tem ou não outros irmãos? Portanto, rei tem que ser um. Só há um rei. E os outros? Os outros vão ser grandes proprietários de terra, vão ser chefes de exércitos, entre outras funções que podem acumular. Por isso, havia insatisfação, descontentamento quanto à distribuição de terras, sobretudo para os camponeses. Portanto, o poder do rei, nessa ordem de ideia, foi limitado. E o que aconteceu com a limitação do poder do rei? Então, preste atenção na tela, mais uma vez. Então, com a limitação do poder do rei, vai surgir uma nova forma de governação na Grécia, designada de aristocracia. Aristocracia é governo dos nobres, ou seja, nobres na governação ou no governo. Tanto, continuando lendo, temos ali, com a limitação do poder do rei, os nobres apoderaram-se do poder dos reis e passaram a governar. Portanto, já sabem, quando o rei
governa regime é monárquico. Quando o nobre está no poder, regime é aristocrático. Ok? Agora vamos lá ver se todas as situações, todas as reclamações exigidas pelos camponeses se vão sendo respondidas. Se os nobres vão governar da melhor forma possível. Claro que não. Os nobres não vão satisfazer todos os anseios da sociedade egípcia. Por isso, o poder do nobre, o regime aristocrático, vai ser deposto. Por quem? Presta atenção. Pois é, deposto o regime aristocrático, instaura-se um novo regime político. Terceiro regime. Designa-se oligarquia. Regime oligárquico, quem governa são os mais fortes, os mais ricos, ou seja, a burguesia, ou, por outras palavras, a classe dos comerciantes. Tanto leiam comigo a tela mais uma vez, para melhor clarificar esse assunto. Temos ali os mais ricos, grandes proprietários e comerciantes, apoderaram-se do governo das cidades e instauraram a oligarquia. Portanto, já podem saber que a passagem de um regime para o outro deve-se à satisfação das melhores condições de vida de que a população reclamava, tanto que não era tida. Por isso, houve essas passagens. Tá bom? Continuando, para vermos se o regime oligárquico seria melhor. O que é que vai acontecer de novo? Vai manter ou então vai ser sucedido? Naturalmente, dentro deste período, vai surgir uma nova fase. Temos ali o período quarto, que é o período de tirania. O que é que significa tirania? Governo dos tiranos, baseado na lei da força e da violência. Isto quer dizer que alguns homens assumiram o poder pela força e instauraram a tirania. Tirania é o governo do tirano. Tirano governa pela força e pela violência. Ninguém podia falar contra ele. Quem ousava falar contra um tirano, a sua cabeça era cortada. Tá bom? Vamos continuar com a nossa aula. Portanto, dentro do regime de tirania, na mira da satisfação das necessidades das populações, surgiram vários legisladores, ou seja, vários reformadores do sistema político para melhor servir a população. Nesse sentido, apresento-vos o primeiro legislador, de nome Drácon. Vejam a imagem. Drácon é o primeiro legislador. O que é que ele fez? Tanto, vamos ler o texto. Drácon, o seu período de governação situa-se entre 650 a 600 a.C. E depois, vamos ver o que é que ele fez. Criou o primeiro conjunto de leis escritas bastante severas. Impunham a pena de morte para diversos tipos de crimes. A importância histórica das leis draconianas, ou seja, de Drácon, foi a de terem transferido para o Estado a administração da justiça, até então
distribuída pela aristocracia eupátrida, segundo suas tradições e interesses. Entretanto, o poder continuava nas mãos da elite agrária. Só um pormenor. As leis não eram escritas. As leis eram baseadas no costume, na tradição. E eram feitas as justiças conforme a vontade do rei, que pertence à classe de aristocrata. Ok? Portanto, por isso que Drácon deu a sua primeira contribuição. As leis passaram a ser escritas e deveriam ser cumpridas. Continuando. Portanto, temos ali que o poder continuava nas mãos da elite agrária. Pois, isso quer dizer que Drácon ainda não conseguiu satisfazer o interesse cabal, ou então todo o interesse da população. Ainda continuava reclamação das necessidades por parte da população. Nesse sentido, surgiu o segundo legislador, de nome Solon. Vamos lá ver o que Solon fez, que contributo deu, que reforma implementou. Portanto, Solon governou entre 640 e 558 a.C. Ele é de origem aristocrática e comerciante de profissão. Empreendeu uma série de reformas, destacando-se, atenção ali, vamos lá ver o seu contributo, destacando-se a proibição da escravidão por dívidas, a devolução de terras confiscadas por dívidas e a reforma monetária. Criou o sistema de pesos e medidas e a divisão censitária da sociedade para fins de participação política. Quero vos chamar a atenção pela divisão, termo divisão censitária, que significa dividiu a população em demos para que a população pudesse participar na vida política. Portanto, está dado um passo a mais para que a população também seja considerada com a sua participação na vida política, em termos de atribuição de alguns direitos. De todo modo, ainda ele não vai conseguir satisfazer todas as necessidades da população. Portanto, por isso, continuarão as reformas políticas e continuarão surgindo novos legisladores. E quem vai lhe seguir? Portanto, preste atenção comigo. Então surge, neste momento, o terceiro legislador, de nome Pisístrato. Atenção à sua contribuição. Vamos ler. Pisístrato governou entre 608 a 527 a.C., de origem aristocrática, mas defensor dos interesses dos pequenos proprietários, libertos pelas leis de Solon. Tomou o poder por meio de um golpe. Adotou uma postura demagógica que contribuiu para a sua permanência à frente do governo por 19 anos. Empreendeu uma série de obras públicas, portos, canais, aquedutos, esgotos, etc., para ocupar a população. Outras reformas, como a divisão de terras, beneficiaram os pequenos proprietários. Portanto, o Pisístrato deu maior contribuição em relação aos outros legisladores. Entretanto, fiquem já com a ideia de que a colaboração de Pisístrato também foi fruto das outras colaborações que tinham sido já
apresentados. Por isso, precisa de continuar com as reformas, sobretudo de solo. Tá bom? Vamos lá ver. Ou melhor, ele utilizou uma técnica na sua governação, a demagogia. Ocupou a população com os trabalhos de obras públicas. Assim, ele manteve em paz e governou em paz durante um período de cerca de 19 anos. Está bem? Continuando. O quarto legislador é o Clístenes. Leiam comigo. Clístenes, por volta de 508 a.C., pôs em prática um conjunto de medidas que possibilitaram a melhoria das condições de vida dos camponeses e uma maior participação dos cidadãos na vida política. Ou seja, reconheceu a igualdade de todos os cidadãos, pobres e ricos, na participação no governo da cidade, bem como de eleger os representantes e de serem reeleitos. A este novo governo de Atenas deu-se o nome de democracia. A palavra democracia deriva da palavra demo, que significa povo, mas cracia, que significa poder. Portanto, chegamos ao regime que todos nós interessamos, que é a democracia. Haverá maior liberdade, haverá maior distribuição de riquezas, de oportunidades para as populações. Entretanto, fique já sabendo, quem ocupava a administração das cidades eram os cidadãos. Entre os cidadãos haviam diferenças. Cidadãos ricos tinham posse de grandes propriedades de terras, de bens na Ática, ok? Havia cidadãos pobres, não tinham nada, e nem na política participavam. Ali, Clístenes considerou-os com esses direitos de participar na vida política sem qualquer distinção. Tanto foi um passo dado que foi designado de democracia, não totalmente na sua forma que deveria ser exercida. Entretanto, vai ser continuada, vai ser restaurada por um outro político, o famoso, um grande justiceiro. Vamos conhecer quem é, tá bom? Portanto, temos o seu nome ali, que é o quinto legislador, o Péricles. Bem, vamos ler o texto. A democracia atingiu o seu auge com Péricles no século V a.C. Concluiu as reformas de Clístenes e instaurou a democracia. As funções do governo passaram a ser remuneradas para que os pobres pudessem exercer também funções governamentais, e foi com ele que Atenas atingiu o seu maior esplendor. Portanto, esse legislador de nome Péricles governou com sabedoria. Aliás, ele foi considerado como amigo do povo. Também ele é considerado como grande político, eloquente, fala muito bem, faz oratória que encanta toda a população. Ok? Por isso que maior êxito, maior prosperidade de Atenas foi conhecida com este político, como Péricles. Por isso que a prosperidade de Atenas é conhecido como século de Péricles. Só uma curiosidade, Péricles organizava festas de olímpicos. Essas festas
eram cerca de 60 por ano, e agradavam todo o mundo, ou seja, os forasteiros de toda a Grécia, mas de Atenas, participavam. De igual modo, realizava também essas práticas a nível da religião. Portanto, foi considerado um grande homem, deu grande contribuição para a sua época e que nós hoje herdamos. Entretanto, já falamos que estamos no regime de democracia em Atenas, perguntamos agora como funciona a democracia ateniense. Presta atenção. Respondendo à questão, a resposta é muito simples. A democracia ateniense funciona através das suas instituições democráticas. Quais são as suas instituições democráticas? Vejamos. Em primeiro lugar, temos a eclésia. Presta atenção. Eclésia. O que significa eclésia? Assembleia dos cidadãos. Não de metecos, não de escravos, não de mulheres, mas dos cidadãos. Os cidadãos, então, votam as leis, decidem da guerra e da paz, votam o ostracismo, controlam os magistrados. É a primeira instituição e a mais importante. A segunda, temos a Bulé. Bulé, ou então Conselho dos 500. Ou seja, 500 cidadãos tirados à sorte por um ano. Prepara as leis para serem discutidas na eclésia. Bom. Terceira instituição, Tribunal de Elieu ou de Eliastas, constituído por 600 cidadãos com mais de 30 anos tirados à sorte por um ano. Assegura a justiça, julgando todos os crimes, exceto os de morte. E a quarta instituição é a instituição dos magistrados, também eleitos ou tirados à sorte na eclésia. E os magistrados subdividem-se em estrategos e arcontes. Temos então 10 estrategos que comandam o exército, dirigem a política, função executiva. 10 arcontes formam o Areópago, ou seja, Supremo Tribunal. Tem funções religiosas, tem funções judiciais. Portanto, acabamos de ilustrar as instituições da democracia grega. Portanto, é por esta instituição que a democracia grega funciona. Posto isso, então, vamos caracterizar a democracia ateniense. E como características da democracia ateniense, temos igualdade de direitos entre todos os cidadãos na participação do governo da cidade e na aprovação das leis da eclésia. Todas as decisões do governo da cidade eram tomadas por todos os cidadãos e não por representantes. Portanto, era uma democracia direta. Os cidadãos participavam diretamente nas decisões políticas das cidades. Outra característica tem a ver com as suas imperfeições ou limitações da democracia ateniense. Por que então que se diz que a democracia ateniense era imperfeita e limitada? A resposta está ali. Leiam comigo no texto. Porque então só os cidadãos podiam participar no governo das cidades e Estado, os metecos, as mulheres e os escravos
não tinham direitos políticos. Também pelo facto da existência de escravos numa forma de governo que defendia a igualdade de direitos. Outra razão, o imperialismo ateniense, patente na Liga de Delos, exigia o pagamento de tributos e não respeitava os direitos das outras cidades. A prática do ostracismo, ou seja, exílio e de condenação à morte e a limitação de liberdade e de expressão. Isto por quê? Porque algumas críticas feitas aos governantes não eram toleradas. Dito no temor, a democracia ateniense foi uma grande herança para o Ocidente, para o mundo do Ocidente, mas não foi perfeita. Tinha suas falhas ou limitações. Entenderam? Ok? Como podem ver, quem exercia o cargo político ou administrativo em Atenas eram os cidadãos. E os cidadãos eram preparados para tal. Por isso, trouxe um texto para o enriquecimento da vossa aprendizagem. Vamos ler o texto. A educação ateniense. Até aos 7 anos, as crianças eram educadas pela mãe no gineceu, em casa. A partir desta idade, as raparigas continuavam em casa, onde aprendiam as tarefas domésticas. Os rapazes iam à escola, acompanhados por um escravo, o pedagogo, onde aprendiam a ler, escrever e contar. Estudavam a música e poesia e faziam ginástica. Os gregos defendiam a ideia de uma educação global, de uma mente sã num corpo são. Continuando a leitura, a partir dos 12 anos, os rapazes frequentavam os ginásios, onde faziam a sua educação física e estudavam oratória e filosofia. Desde a adolescência, frequentavam a ágora, onde conversavam com os políticos e filósofos. Entre os 18 e os 20 anos, frequentavam o serviço militar, no fim do qual se tornavam cidadãos. Os cidadãos ocupavam o seu tempo entre a política, as cerimônias religiosas, o teatro e os jogos. Ok? Tanto para sintetizarmos a nossa aula, proponho o seguinte esquema. Presta atenção. Falamos então da evolução política em Atenas, desde monarquia, aristocracia, oligarquia, tirania, a democracia. Ou seja, em Atenas vigoraram esses regimes políticos que acabamos de ver. Está bem? Pois é, instaurado a democracia em Atenas, basta-nos saber como funcionava, ou então caracterizar essa nova forma de governação. Tanto foi uma democracia direta, imperfeita, limitada, escravagista. Fiquem com essa ideia e procurem saber mais. Investiguem, por favor. Desta forma, terminamos a nossa aula. Espero que tenham contribuído para o enriquecimento da vossa aprendizagem. Portanto, despido de vos. Até a próxima aula.